Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão usou meu cartão de crédito sem minha permissão, então parei de pagar pelos seus serviços e o expulsei de casa. Olá! Sou um homem de 24 anos que trabalha em uma empresa de tecnologia. Meu irmão Dani, de 19 anos, está morando comigo há pouco mais de um ano. Ele largou a faculdade porque perdeu o interesse pelos estudos e encontrou uma paixão pela música. Ele se mudou para a cidade em busca de uma oportunidade. Todos sabemos que não é fácil conseguir um emprego em música em Los Angeles, onde cada pessoa é um músico ou ator. Eu tinha acabado de me mudar de um estúdio para um apartamento de um quarto e ainda estava procurando um colega de quarto. Dani me pediu para ficar no sofá por um mês até encontrar um lugar. Eu deixei que ele ficasse porque não queria que se sentisse sozinho enquanto perseguia seus sonhos em uma cidade grande, mesmo que eu não entendesse totalmente suas decisões. Honestamente, agora questiono minha decisão de deixá-lo ficar comigo. Sinto que ele só trouxe caos e uma atitude de direito para minha vida. Quando ele se mudou, esperava que se comportasse como um colega de quarto, ajudando nas tarefas, respeitando os limites e talvez, até demonstrando um pouco de gratidão. No entanto, ele tem tratado meu apartamento como um hotel, vai para suas aulas de música, depois volta para casa para assistir Netflix, jogar ou passar o tempo nas redes sociais. O pior é que eu estou pagando tudo. Eu cubro o aluguel, a comida, os serviços, e ainda dou algum dinheiro para que ele possa se concentrar na carreira. No começo, pensei que ele estava apenas encontrando seu caminho e que eventualmente começaria a contribuir. Mas depois de 6 meses, depois 8 e, finalmente, um ano inteiro, percebi que ele estava se aproveitando de mim. Ele ria se eu pedia para ele recolher suas coisas ou ajudar com as contas, dizendo, "Relaxa, cara, você age como nosso pai." Para ele, meu apartamento era uma casa temporária sem obrigações. Para mim, começou a parecer que eu estava abrigando um estranho mimado. Toda vez que eu dizia algo, ele respondia, "É só uma questão de semanas antes de eu sair e você ter tudo para você." Gostaria que isso fosse verdade. Tudo chegou a um ponto crítico há 2 dias. Eu estava em uma reunião no trabalho quando meu telefone vibrou com uma notificação, pagamento de $700 com seu cartão de crédito. Entrei em pânico porque não havia feito essa transação. Não havia muitos detalhes, apenas que era uma compra em uma loja online. Deixei a reunião pela metade e saí para ver se tinha perdido o cartão. Vejam, eu tenho 3 cartões de crédito, mas levo apenas um por vez, deixando os outros 2 em casa por segurança. Faço isso porque uma vez perdi minha carteira e perdi todos os cartões ao mesmo tempo. O cartão utilizado para a transação era um que eu mantinha em casa. Meu estômago começou a revirar de nervosismo. Achei que tinha que ser algum tipo de fraude. Imediatamente, bloqueei o cartão e liguei para o banco para relatar o que assumi ser um uso não autorizado. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei Dani relaxando no sofá com os fones de ouvido, alheio ao mundo. Fui para o meu quarto e verifiquei o cartão, ainda estava na gaveta da minha mesa de cabeceira. Nem me passou pela cabeça que ele o teria usado. Enquanto jantávamos, contei a Dani sobre a cobrança não autorizada, esperando algum tipo de surpresa ou empatia. Em vez disso, ele tirou os fones casualmente e disse, "Ah, fui eu. Precisava de um mexer de áudio e pensei que você não se importaria." Eu estava horrorizado. Não consegui evitar gritar com ele, questionando sua audácia. Ele continuava muito tranquilo, na verdade, ele riu e disse, "Relaxa, cara, são só $700. Gritei, "Você não acha que deveria me avisar antes de usar meu cartão? Você entende que isso é roubo?" Ele se justificou dizendo, "Eu não fugi com o cartão, só o usei para comprar algo que precisava. Teria te ligado para pedir a senha, mas a transação internacional não pediu uma." Ele riu como se fosse algum tipo de piada. A audácia dele, assumir que eu estaria bem com ele gastar $700 do meu dinheiro sem sequer perguntar. Perdi a paciência e o chamei de idiota. Ele revirou os olhos e disse, "Você age como se fosse o fim do mundo. Você ganha bem. Por que está tão incomodado com alguns dólares?" Eu gritei, "Alguns dólares? $700 não são alguns dólares. Mesmo que eu ganhe um salário decente, se você precisasse de algo, poderia ter me perguntado, em vez de usar meu cartão sem meu consentimento." Mas isso não era pedir, era roubo. E o pior de tudo, ele genuinamente não via isso como algo importante.
Não havia sentido em falar com esse idiota egoísta. Simplesmente saí do apartamento e fiquei na casa de um amigo. Eu não quero ver a cara dele. Estou tão irritado agora que estou evitando qualquer interação com ele. Eu não sei o que fazer. Gostaria de poder expulsá-lo do apartamento agora mesmo. No entanto, essa não é uma opção, sabendo que ele está sem dinheiro. Se eu o expulsar, ele vai acabar na rua, e Deus sabe com que tipo de companhia ele poderia se envolver. Existe uma maneira melhor de lidar com isso? Atualização 1. Estou muito contente por ter postado isso aqui. Muitos de vocês me alertaram sobre os direitos dos inquilinos. Honestamente, eu não fazia ideia de que poderia ter problemas legais se o expulsasse sem tomar as precauções adequadas, mesmo que ele não pague aluguel. Obrigado por isso, pessoal. Eu estava evitando qualquer confronto adicional com esse garoto egoísta pela minha própria saúde mental. Uma parte de mim ainda mantinha a esperança de que talvez o banco pudesse reverter os encargos, já que afirmei que não os tinha feito. Acontece que não funciona dessa maneira. Depois de uma semana, recebi um e-mail dizendo que a transação não poderia ser revertida. Eles classificaram como autorizada porque foi realizada em um dispositivo salvo, meu PC de casa. Além do meu laptop, tenho um antigo PC dos meus dias de universidade que Dani e eu compartilhamos. Os dados do cartão estavam guardados nesse dispositivo, então não pôde ser marcada como transação suspeita. Eu estava tão furioso que nem consigo descrever. Confrontei Dani novamente e disse que ele tinha que me devolver o dinheiro e que também precisava começar a ajudar em casa. Ele riu e disse: "Você ainda está bravo com isso? Tudo bem, vou te pagar quando conseguir um emprego na música." Isso não me tranquilizou em nada. Até onde eu via, ele não estava fazendo nenhum esforço para conseguir um trabalho na música ou um trabalho estável. Eu disse que não podia esperar até então, porque isso me parecia praticamente impossível, e que ele deveria encontrar outra forma de me pagar. Isso levou a uma discussão aos gritos. Ele ficou ofendido porque eu estava desvalorizando seu talento. Não suavizei as coisas e insisti que ele procurasse uma maneira de devolver meu dinheiro. Ele respondeu: "De onde eu vou tirar o dinheiro? Você quer que eu roube alguém?" Respondi sarcasticamente: "Bom, você já fez isso comigo, então tem experiência." Em seguida, respondi sério: "Por que você não consegue um emprego? Você vai para a aula apenas 3 ou 4 horas por dia, poderia fazer isso facilmente com um trabalho de meio período ou até mesmo de tempo integral." Ele disse: "Tudo bem," e encerrou a conversa. Fui um tolo ao pensar que ele estava falando sério. Passou uma semana e não vi ele mover um dedo. Eu o pressionei, mas ele agia como se não se importasse. Como tentar raciocinar com ele não estava me levando a lugar nenhum, decidi jogar duro. Parei de comprar comida para ele, só comprava para mim e comia na cozinha na frente dele. No primeiro dia, ele perguntou: "Onde está a minha?" E eu respondi: "Ganhe por você mesmo." Ele saiu furioso, resmungando. Ainda assim, não tentou mudar nada. Suponho que ele tinha algo guardado da mesada que eu dava e usou isso para comprar comida. Quando acabou, eu o vi vivendo à base de pão e bananas. Suponho que essa é sua dieta agora. Seu ego é tão grande que ele está disposto a morrer de fome, mas não quer arranjar um trabalho. Depois, cancelei a TV a cabo. De qualquer forma, eu não assisto. Ele reclamou um pouco, mas me mantive firme e disse que, se precisasse, teria que pagar ele mesmo. Não o afetou muito, já que ele apenas mudou para ver e jogar no celular. Ele realmente sentiu o golpe quando troquei a senha do Wi-Fi e o bloqueei da Netflix e de outras plataformas de streaming. Ele perdeu a cabeça quando percebeu que não podia ver nem jogar online. Exigiu a nova senha, e eu disse que teria que começar a cobrir as contas se quisesse acesso a esses confortos. Sua resposta foi: "Por que você está sendo tão irracional?" "Eu farei isso quando estiver pronto." Eu respondi: "Bom, então espere até estar pronto para ter essas coisas." Então ele fez sua jogada final e ligou para nossos pais, como eu esperava. Minha mãe ficou furiosa comigo. Ele contou que eu estava pedindo para ele pagar as contas pelos confortos que ele usava e que estava deixando passar fome, sabendo que ele não ganhava nada. Minha mãe se deixou levar pela história de vítima dele e me atacou, dizendo coisas como: "Ele é seu irmãozinho. Você deveria apoiá-lo, ele ainda é tão jovem. Por que você está sendo tão duro com ele?" Ela até me perguntou:
Como você pode comer na frente dele sabendo que seu irmãozinho está com fome? Eu disse a ela que ele poderia conseguir um emprego de meio período para cobrir essas despesas, mas ela insistiu que eu o apoiasse porque ele precisava focar na carreira. Deus sabe em que ele realmente está envolvido. Sem querer soar rude, não acredito que ele tenha futuro na música. Já o ouvi cantar e tocar instrumentos, não entendo muito de música, mas como ouvinte posso dizer que não soa nada agradável. Parece um gato que teve o rabo pisado. Ele até subiu algumas coisas no YouTube, mas não teve muitas respostas, apenas um comentário que disse que os tímpanos dele nunca seriam os mesmos. Então contei à minha mãe sobre o incidente do cartão de crédito. Seu tom mudou, ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Ah, ele não me contou sobre isso." Deixe-me falar com ele, mas querido, você não pode ser tão duro com ele só por esse pequeno deslize. Eu perdi a paciência com esse comentário. Não era só pelo dinheiro, odeio a falta de gratidão dele. Ele se sente no direito de ter tudo sem mover um dedo. Sinto muito, mas a vida não funciona assim. Não sei se minha mãe realmente entendeu isso ou não. Ela rapidamente se retratou dizendo que estava errado ele usar meu cartão sem permissão, mas ainda insistiu que eu deixasse passar. Eu disse que, se ela achava que era uma pequena quantia, talvez ela devesse me pagar os $700. Ela desligou, dizendo: "Como irmão mais velho, você deveria ter lidado com a situação de uma maneira mais madura." Sinto-me tão estúpido por sequer pensar que meus pais me entenderiam. Atualização 2. Minha mãe tentou salvar a pele dele. Não sei o que aconteceu entre eles, mas alguns dias depois ela me enviou $700 e me pediu para fazer as pazes com Dani. Não me senti bem aceitando o dinheiro, afinal, não se tratava apenas disso. Sei que ela tinha boas intenções, provavelmente achou que isso resolveria as coisas entre nós. Pensei, bem, pelo menos recuperei meu dinheiro. Em vez de arranjar um trabalho, Dani tem manipulado minha mãe para que ela lhe empreste dinheiro para suas despesas mensais. Ele assegurou a ela que está prestes a conseguir um emprego na música e que pagará todas as dívidas. Eu disse à minha mãe que não criasse ilusões, e pelo bem dela, parasse de financiá-lo. Embora agora ele compre sua própria comida e pague pela internet, isso não mudou o fato de que ele ainda não respeita os limites. Na verdade, sua atitude piorou, como se ele pensasse que já pagou suas dívidas e ganhou algum tipo de vitória. Ele se tornou ainda mais desagradável, deixando pratos sujos de propósito. Quando peço que limpe, ele só diz: "Eu farei quando tiver tempo." Tempo de quê? De ficar largado sem fazer nada. A maior parte das vezes, ele coloca música em volumes insanos. Ele tem o dia inteiro livre, mas aumenta o volume deliberadamente quando vou para a cama. Eu me deito cedo porque preciso acordar para trabalhar, e ele sabe disso. Como ele se sentiria se alguém colocasse música alta todas as noites? Quando peço que seja mais considerado, ele faz uma careta como se eu fosse o irracional. Se isso não fosse suficiente, ele tem se queixado com minha mãe. Outro dia, ela me ligou para perguntar por que estava criticando ele por cada besteira. Expliquei o que ele estava fazendo, e ela respondeu: "Mas ele para de fazer isso quando você pede, não é? A questão é por que eu tenho que pedir? Ele não sabe quais são suas responsabilidades?" Deixei de tentar fazê-lo entender. Percebi que só havia uma maneira de me livrar dele: expulsá-lo formalmente. Ontem, entrei na cozinha e encontrei minha xícara de café favorita quebrada no chão. Tinha essa xícara há anos, um pequeno pedaço da minha vida antes de todo esse caos. Perguntei a ele sobre isso, e ele apenas deu de ombros, dizendo: "Ops, minha culpa", e perguntou: "Não estava velha de qualquer forma?" Comecei a odiar sua presença em casa e sua total falta de respeito por qualquer coisa que me importe. Ele ainda teve a audácia de dizer: "É só uma xícara, por que está reagindo assim?" Eu perdi a paciência. "Não se trata da xícara", eu disse, "se trata da sua atitude. Você quebrou minha xícara favorita e, em vez de se desculpar, deixou a bagunça para eu limpar e agora age como se eu fosse o irracional." Estava cansado. Disse: "Isso é o suficiente, você precisa ir embora. Tenho tolerado você por muito tempo e já estou cansado." Ele fez uma cena, dizendo: "O que mais você quer?" Eu paguei o dinheiro que devia, estou fazendo minha parte nas tarefas, comprando comida e internet. Respondi: "Primeiro, não foi você quem pagou o dinheiro, foi a mamãe que te resgatou. Segundo,
Você ainda vive na minha casa, eu continuo pagando pela eletricidade e manutenção, então não ouse levantar a voz para mim. Pensei que isso calaria, mas não. Em vez disso, ele disse, cara, por que você está agindo assim? Eu estou vivendo em um sofá, você deveria estar contente que estou lavando os pratos e limpando metade do tempo. É como um serviço gratuito que você está recebendo. Estava farto de sua suposta grandeza. Eu disse, sabe de uma coisa? Você não merece nem o sofá. Decidi naquele momento pedir que ele fosse embora. Dei um aviso de um mês para ele encontrar outro lugar onde ficar, mas ele riu, dizendo, boa sorte em me expulsar, você nem é o dono deste lugar. Conheço meus direitos como inquilino. O comentário dele sobre direitos de inquilino me pegou de surpresa. No início, eu nem imaginava que ele chegaria tão longe, mas graças a essa comunidade, estava preparado. Não ia deixar que ele me segurasse no meu próprio apartamento. Já havia consultado um amigo advogado, que me assegurou que, dado que ele não estava no contrato de aluguel e não contribuía financeiramente, eu tinha todo o direito de pedir que ele fosse embora. Meu amigo até redigiu um aviso formal de despejo, que guardei para situações como essa. No dia seguinte, imprimi o aviso, coloquei um selo oficial e apresentei a Dani. Ele ficou mais do que surpreso, não esperava isso. De repente, sua atitude mudou, ele ficou sério e disse, cara, como você pode me expulsar? Você sabe que não consegui um trabalho, não tenho meios para viver sozinho. Respondi, isso não é problema meu, você se meteu nisso e agora tem que lidar com as consequências. Ele tentou me convencer, mas eu me mantive firme. Desesperado, ele não disse nada e saiu furioso do apartamento. Aquela noite ele não voltou e, honestamente, já não me importo. Sei que esse aviso de despejo não será bem recebido por minha mãe e provavelmente ela virá me pedir para dar outra chance a Dani, mas estou preparado para esse confronto. Atualização 3. Como previ, tanto minha mãe quanto meu pai me ligaram pedindo que deixasse Dani ficar. Meu pai entendeu minha posição e não insistiu muito, mas minha mãe foi persistente. No final, tive que dizer a ela que, se continuasse me importunando, eu deixaria de falar com ela. Ela não gostou, mas depois disso parou de me perturbar. Dani não voltou para casa por 2 dias. O documento de despejo com aspecto oficial claramente o abalou, mas, em vez de se retratar, ele intensificou. Começou a fazer comentários passivo-agressivos, como boa sorte em encontrar alguém para esse sofá e vamos ver quem vai querer pagar para viver neste lugar. Era estranho, manipulador e triste. Ele claramente não queria sair, mas também não mostrava nenhuma responsabilidade. Se não queria ir, poderia ter vindo se desculpar sinceramente, mas não, seu enorme ego não permitiu. Em vez disso, começou a se comportar ainda pior, parando de fazer qualquer tarefa. Deixava a casa e a pia sujas e nem mesmo dava descarga após usar o banheiro. Quando o confrontava, ele apenas me olhava e dizia, o que vai fazer sobre isso, me expulsar? Você já está fazendo isso, não pode fazer nada pior. Ultimamente, tem me chamado de pessoa terrível e egoísta, falando alto ao telefone e me xingando. De repente, os amigos de música dele começaram a aparecer no nosso apartamento. Pessoas que eu nunca havia conhecido entravam e saíam a toda hora. Dani começou a organizar sessões de música que se prolongavam até altas horas da noite, convidando pessoas para dormir sem sequer me avisar. A maioria dos dias, eu encontrava pelo menos 2 ou 3 caras dormindo na minha sala. Minha casa começou a parecer um abrigo improvisado, onde pessoas aleatórias vinham passar a noite. Eu acordava com estranhos no meu sofá ou cozinhando na minha cozinha. Quando o confrontava sobre isso, ele apenas dava de ombros e dizia, são meus amigos, relaxa. Me sentia tão inseguro que comecei a trancar meu quarto à noite e até mesmo a trancá-lo quando saía para o trabalho. Eu não podia acreditar no que minha vida havia se tornado, estava vivendo em meu próprio pesadelo pessoal. Contava os dias até que o mês terminasse. No dia em que finalmente chegou ao fim, disse a ele para empacotar suas coisas e ir embora. Ele implorou para ficar só mais uma semana, mas eu me mantive firme. Você precisa ir embora e precisa ir agora, eu disse. Comecei até a empacotar as coisas dele eu mesmo. Enquanto eu fazia isso, ele ligou para nossos pais, dizendo que eu estava jogando ele na rua. Eu podia ouvir a voz frenética da minha mãe no telefone, implorando para que eu fosse razoável, mas eu já tinha chegado ao meu limite.
Dani finalmente se mudou naquela noite com uma expressão amarga e uma série de xingamentos para mim. Meus pais concordaram, relutantemente, em enviar dinheiro suficiente para que ele alugasse um hotel barato ou ficasse em um albergue. As coisas ficaram tensas desde então. Não tive notícias dele nem dos meus pais, e honestamente, isso dói. Expulsá-lo, sabendo que ele era novo na cidade e não tinha para onde ir, me incomoda, mas ao mesmo tempo, sinto um grande alívio. Meu apartamento finalmente é só meu de novo. Não estou procurando um colega de quarto. Recuperei essa liberdade depois de tanto tempo e não pretendo abrir mão dela por uns trocados. Atualização 4. Tenho novidades sobre meu irmão, e não, ele não está morando em um parque ou debaixo de uma ponte. Depois que saiu do meu apartamento, ele voltou para a casa dos nossos pais, sob o acolhimento e proteção da mamãe. A ironia dessa situação é que, agora, minha mãe me liga para reclamar dele. E ela não reclama diretamente das coisas que ele faz, mas de mim. Para ela, tudo é minha culpa, pois, segundo ela, se eu tivesse deixado ele ficar na minha casa, ele não estaria lá. O último episódio dessa saga começou quando minha mãe me ligou irritada porque meu irmão comprou uma guitarra de $3.000 com o cartão de crédito dela. Minha mãe está convencida de que eu o expulsei. Ao fazer isso, o obriguei a voltar para casa e abandonar seus sonhos de ser músico em Los Angeles. Ao que parece, para se recuperar da tristeza de ter que deixar a cidade, Dani comprou essa guitarra cara. E para minha mãe, a culpa dessa compra impulsiva também recai sobre mim, porque, segundo ela, se ele ainda estivesse no meu sofá, não teria feito isso para se consolar. Neste ponto, só pude responder com sarcasmo. Disse, mas são só $3.000. Você não pode ser tão dura com ele por esse pequeno deslize. Além disso, você é a mãe dele. Você deveria ser a mais madura nessa situação com o seu filhinho. É claro que ela não achou graça. Ela disse que eu era cruel e que havia afetado emocionalmente o meu irmão ao não deixá-lo ficar na cidade dos sonhos dele. Na cabeça dela, Dani estava devastado, e eu era o responsável por seu fracasso. Fui obrigado a lembrá-la de que eu não o expulsei de Los Angeles, ele saiu por conta própria. Eu disse que Dani é tão livre quanto eu para ficar na cidade, desde que consiga um trabalho e pague o próprio aluguel. Ou então, se preferir, ela poderia enviar dinheiro para cobrir suas despesas. A reação dela foi de total indignação. Ela gritou comigo, dizendo que já estava cobrindo alguns dos gastos dele, mas que ele só precisava de um lugar para ficar e que o meu sofá não era pedir demais. Respondi que aquele sofá já não existia mais, que eu o joguei fora assim que Dani foi embora. Eu disse a ela que, se tivesse um lugar seguro para fazer isso, eu até teria queimado o sofá. Ela ficou indignada e disse que poderia comprar outro sofá para mim, ao que respondi que nem em 1 milhão de anos permitiria que Dani voltasse a cruzar minha porta. Depois de conseguir que ele saísse, eu não cairia na mesma armadilha outra vez. Aproveitei também para perguntar por que, se ela tanto defendia Dani, não queria ele morando com ela. Aqui foi onde minha mãe, a contragosto, admitiu algo. Disse que Dani não poderia explorar o talento dele morando na casa deles. Para mim, isso ficou claro como uma tradução de ele e os amigos fazem muito barulho e ficam o dia inteiro sem fazer nada. Minha resposta foi direta: então ele faz muito barulho enquanto pratica música e os amigos dele são uns aproveitadores? É por isso que você quer se livrar dele? Percebi que a paciência dela estava se esgotando, mas aproveitei o momento para deixar claro: olha, se você quer que seu filho seja um vagabundo e não faça nada o dia todo, então deixe que ele fique na sua casa ou pague um apartamento para ele. Mas aqui ele não vai voltar, a menos que eu tenha me mudado e não precise mais pagar por este lugar. A porta da minha casa está fechada para ele. Após isso, ela terminou a ligação abruptamente, e aproveitei o momento para bloquear o número dela. Sabia que, se não fizesse isso, ela continuaria tentando me convencer a aceitar Dani de volta. Com o meu pai, ainda mantenho contato, porque ele ao menos entende meu ponto de vista. Inclusive, ele chegou a dizer que, quando Dani e os amigos ensaiam na garagem, parece que estão assassinando alguém, de tão ruim que é a música. Ele me sugeriu várias vezes considerar expulsá-lo, mas sempre dizia que minha mãe nunca permitiria. Contudo, para minha surpresa, isso finalmente aconteceu. Algumas semanas atrás, meu pai decidiu que não podia mais suportar e pediu para Dani sair. Quando minha mãe protestou, ele simplesmente disse que ela também poderia ir explorar o divórcio, enquanto Dani explorava como destruir instrumentos.
Acho que isso a fez ceder finalmente, pois, desta vez, não houve mais discussões. Assim, minha mãe aceitou que Dani saísse. Segundo meu pai, agora ele está morando com um dos integrantes da banda, embora, se me perguntarem, eu não acho que vá durar muito tempo. Dani ficará lá enquanto essa pessoa tolerar que ele viva de graça, sem trabalhar ou contribuir com um centavo. E, quando ele pegar o cartão de crédito dessa pessoa sem permissão, tudo só irá de mal a pior. Espero que ele possa ler essas postagens para que possa fazer algo ou, pelo menos, ter uma ideia do que o futuro imediato lhe reserva. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu irmão favorito traiu-me ao dormir com minha esposa, achando que nossa família o perdoaria só porque ele sempre foi o filho preferido. Olá! Eu tenho um irmão mais novo, Caleb, que sempre me odiou. Se você está pensando que pode ser por ciúmes, está enganado. Eu não era o filho favorito, ele era, então não tinha nada do que se sentir ciumento. Vou te dar um pouco de contexto. Minha mãe sempre mimou meu irmão mais novo. Ele era o filho dourado da nossa família. Mamãe preparava suas refeições, lavava suas roupas e até pedia que eu o ajudasse com as tarefas escolares. Eu era esperado para ajudar só porque ele era da família, mas a mesma cortesia nunca foi estendida a mim. Com o tempo, aceitei isso, pois era bastante independente. Talvez fosse parcialmente minha culpa por acomodar os desejos e necessidades dele sem reciprocidade. Ele nunca me ajudou quando eu precisava e só se aproximava de mim quando queria algo. Eu era uma criança quieta, introvertida, que gostava de estudar e ficar no meu canto, enquanto ele era exatamente como nosso pai, bruto e barulhento. Também sou direto e honesto, não adoço as palavras, digo como é. Acredito que minha mãe possa ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa disso. Ele era o favorito de todos na nossa família. Não me importava com isso quando éramos crianças. O problema surgiu quando ele encontrou uma maneira de me intimidar, de me zombar por ser diferente dele. Ele me zombava por minha altura, pelo fato de eu usar óculos, invadia meu quarto para ler meu diário e depois reclamava para minha mãe sobre o que eu escrevia. Eu gritava com ele e reclamava para meus pais por invadir minha privacidade, mas eles sempre riam, dizendo que não era nada demais. Ele fez coisas terríveis, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Uma vez, ele colocou pedras no meu cereal, mas felizmente as encontrei antes que pudesse machucar meus dentes. Contei para minha mãe, mas ela minimizou, dizendo que é assim que irmãos criam laços. Toda vez que brigávamos, Caleb me insultava, focando deliberadamente em todas as minhas inseguranças. Nós estudávamos na mesma escola, então ele sabia que eu sofria bullying de alguns colegas, e em vez de me apoiar, ele se juntava a eles, me chamando de perdedor feio ou macaco peludo e incentivava os valentões a me machucarem fisicamente, porque, segundo ele, eu era um grande fracasso. Certa vez, tivemos uma briga sobre algo que nem lembro, provavelmente algo bobo, e no fim, ele me disse para me matar. Outros insultos eu poderia ignorar, mas esse realmente machucou, pois eu estava lutando com problemas de saúde mental naquela época. Agora estou melhor, mas foi horrível ouvir isso do meu próprio irmão. Meu pai estava frequentemente no trabalho e minha mãe não parecia se importar muito, até me repreendeu uma vez, dizendo que era minha culpa por provocá-lo. As coisas pioraram progressivamente. Houve uma vez em que ele tentou queimar meu cabelo quando estávamos no ensino médio e, chocantemente, minha mãe ficou do lado dele, insistindo que ele estava apenas brincando. Quem brinca assim, sério? Felizmente, meu pai finalmente ficou do meu lado e apontou que tínhamos problemas sérios. Ele ameaçou chamar a polícia contra Caleb. Esse foi um momento revelador para meu irmão, pois até então ele nunca tinha sido repreendido por suas ações. Ele ficou realmente surpreso, e meu pai continuou dizendo que já era o suficiente e que ele precisava começar a respeitar o irmão mais velho. Mais tarde, meu pai veio ao meu quarto e conversou comigo. Eu nunca esperava que meu pai me apoiasse, pois ele sempre dizia a Caleb enquanto crescia o quanto os dois eram parecidos, o que era verdade. Meu pai me disse que tinha esperado pacientemente por anos para Caleb amadurecer, pensando que talvez ele fosse apenas uma criança imatura, mas ele estava lentamente percebendo que Caleb estava se tornando um grande valentão. Quando ouvi meu pai dizer isso, senti uma validação tão forte que quase desabei em lágrimas.
Confessei ao meu pai tudo o que Caleb havia feito comigo ao longo dos anos e até abri sobre o bullying na escola. Meu pai ficou chocado ao saber o que eu estava passando. No dia seguinte, ele foi conversar com o diretor para que meus agressores fossem avisados sobre as consequências graves se continuassem. Mais tarde, naquela noite, meu pai me inscreveu em aulas de artes marciais mistas na academia local e me disse que eu precisava me tornar um homem e enfrentar os valentões da minha vida. Vou admitir que um garoto nerd como eu tentando aprender a lutar deve ter sido engraçado de assistir. No entanto, como tudo em minha vida, sou muito focado quando quero aprender algo. Reservei tempo para meus estudos para poder malhar todos os dias e ir às aulas de artes marciais mistas. Não para me gabar, mas isso mudou completamente minha vida e meu físico. Um dia, Caleb aprontou de novo. Ele havia roubado meu dinheiro de bolso, que recebíamos se ajudássemos nossos pais nas tarefas domésticas. Eu vim economizando meu dinheiro há algum tempo. Caleb entrou sorrateiramente no meu quarto e pegou meu dinheiro. Eu o peguei no flagra quando ele estava prestes a sair de bicicleta com os amigos. Disse firmemente para ele me devolver o dinheiro, pois ele sabia que roubar era errado. Mas Caleb riu de forma desdenhosa e provocou, dizendo que tudo o que eu podia fazer era correr para o papai para pedir ajuda. Não sei o que deu em mim, mas dei um soco bem dado no rosto dele. Ele ficou mudo de surpresa ao cair para trás no chão. Levantei-o, tirei meu dinheiro do bolso da calça dele e depois o joguei de volta ao chão. Caleb começou a chorar alto, como um bebê. Foi cômico ver um adolescente chorando no chão. No entanto, minha mãe saiu correndo de casa ao ouvir o seu bebê chorando para ajudá-lo a entender o que havia acontecido. Quando ela soube que eu tinha brigado com ele, ficou surpresa e começou a me repreender. Ela disse que, como irmão mais velho, eu deveria ensinar coisas melhores a Caleb, enquanto ele parecia estar se divertindo vendo-me ser repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre como eu tinha esquentado Caleb e que eu precisava ser controlado. Meu pai, com uma expressão sombria, pediu que ambos explicássemos nossa versão. Eu contei a ele como Caleb havia roubado o dinheiro pelo qual eu trabalhei duro e economizei, enquanto Caleb tentava justificar que precisava do dinheiro para um encontro e que, como irmão, eu deveria ajudá-lo. No entanto, meu pai disse a Caleb que ele era sortudo por eu apenas ter lhe dado um soco por roubar meu dinheiro, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Meu pai continuou dizendo a Caleb que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem consentimento. Caleb não gostou disso e começou a fazer birra, provavelmente esperando que minha mãe tomasse o seu lado, mas meu pai se manteve firme. Quando Caleb percebeu que eu não seria punido por tê-lo socado, ele gritou que me odiava e correu para o quarto, trancando-se lá dentro. Desde aquele incidente, Caleb manteve distância de mim. Ele finalmente percebeu que não podia mais me intimidar e que nem meu pai apoiava suas palhaçadas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele ainda tentava dizer coisas maldosas quando sabia que nossos pais não estavam por perto. Ficou definitivamente pior conforme ele crescia, parecia que a cada ano ele se tornava mais irritado e impaciente. Se eu o abordasse para perguntar algo, ele simplesmente me ignorava e saía do cômodo, me chamando de nerd ou perdedor baixinho. Se ele queria dizer algo para mim, ele só falava através da minha mãe, que repassava a mensagem. Eu perguntava à minha mãe por que Caleb não podia simplesmente falar comigo se ele queria algo, e ela me pedia para ser mais compreensivo. Não tinha ideia se isso era apenas ele passando pela puberdade e eu precisava esperar ou se ele realmente me odiava. Eu costumava conseguir lidar com as coisas que ele dizia ao longo dos anos, mas chegou a um ponto em que eu só queria sair de casa para me afastar dele. Eu ia várias vezes à minha mãe, pedindo que ela me desse uma conversa para que todos nós conversássemos e resolvêssemos as coisas, mas ela sempre recusava, dizendo que não queria se envolver. Cheguei até a pedir a opinião dela sobre por que ele me tratava daquela maneira, mas ela sempre evitava a questão. Eventualmente, fui para a universidade dos meus sonhos, pois era um estudante de excelência e ainda ganhei uma bolsa de estudos. Meu pai fez uma festa para mim, e minha mãe parecia orgulhosa de mim também. No entanto, Caleb permaneceu distante e quase não reconheceu minhas conquistas. O dia em que fui para a universidade foi uma mistura de entusiasmo pelo futuro e alívio por escapar do ambiente tóxico em casa. Os primeiros meses na universidade foram libertadores.
Fiz novos amigos, gostei das aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva que experimentei crescendo. O medo constante dos ataques verbais de Caleb desapareceu, e senti uma nova paz. Comecei a namorar minha esposa, Karen, quando ambos estávamos no 2º ano da universidade. Um amigo nos apresentou em uma festa de fraternidade, e nos demos bem imediatamente. Vindo de uma família religiosa, ter filhos sem estar casado era um grande tabu. No entanto, descobrimos que ela estava grávida no último ano de universidade, o que nos levou a nos casar assim que nos formamos. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas tranquila. Nossos pais ficaram felizes por nós, e nos divertimos bastante no nosso casamento. Naquele momento, acreditei que ela era o amor da minha vida. Sempre tive a mentalidade de que queria monogamia na vida, uma mulher para voltar para casa e estar junto para o longo prazo. Apesar de mulheres tentarem se envolver comigo ao longo dos anos, nunca procurei nada, pois estava realmente satisfeito no meu casamento. Karen era minha garota dos sonhos, e eu nunca quis machucá-la. No entanto, ao longo dos anos, houve 2 ocasiões em que descobri que ela estava sendo infiel no nosso casamento. Uma foi um caso intermitente que durou alguns anos com seu colega de trabalho casado, e a outra foi um caso com um ex que ela namorou no ensino médio quando foi visitar a família em outro estado. Tenho certeza de que haverá pessoas que me chamarão de tolo, e, olhando para trás, eu mesmo não posso negar. Após um período de separação em ambas as situações, tomei a decisão de perdoar minha esposa. Nunca quis criar meu filho em uma família desfeita e realmente acreditava que poderíamos superar esses desafios. Éramos bastante jovens quando o caso com o colega de trabalho ocorreu, então atribuí isso a erros da juventude e à falta de pensamento cuidadoso. Por um tempo, as coisas pareciam bem entre nós. Nunca consegui confiar nela totalmente, mas tentei o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, pois sabia que, se escolhesse perdoá-la, teria que trabalhar para superar isso e começar de novo. Já faz 4 anos desde a segunda vez que ela foi infiel, e senti que tomei a decisão certa ao dar-lhe uma chance de mostrar que ainda queria estar no nosso casamento. Durante anos, Karen parecia ter mudado e éramos genuinamente felizes, com planos definidos para o futuro da nossa família. No entanto, 3 meses atrás, minha realidade foi mais uma vez destruída por outro incidente, que, na minha mente, foi muito pior do que os outros. Ela revelou que estava dormindo com alguém há algum tempo e sugeriu que nosso filho talvez nem fosse meu. Ao ouvir essas palavras, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Um misto de choque, traição e incredulidade me dominou. Lutei para compreender a enormidade do que ela acabará de revelar. Nos dias que se seguiram, consegui perguntar a ela por que havia guardado um segredo tão significativo e como ela poderia ter feito algo tão devastador. A reação dela foi de frieza e indiferença, parecia distante, quase indiferente à dor que havia me causado. Suas respostas eram vagas, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança destruída e as incertezas sobre minha própria família. Continuei a pedir a Karen que me contasse a verdade, pois sentia que merecia saber quem era o pai da criança, já que eu literalmente estava criando nosso filho desde o início. No final, ela admitiu que era Caleb. Meus olhos se arregalaram de choque enquanto perguntava o que exatamente ela queria dizer com isso. Foi então que Karen me contou como ela e Caleb se tornaram amigos quando eu a apresentei à minha família e ela ficou conosco para o dia de ação de graças até o ano novo. Lembro-me de que Caleb, que geralmente era frio comigo, estava bastante educado e caloroso com ela. Fiquei feliz, pois não queria que Karen se sentisse mal recebida. Ela queria ser aceita pela minha família, então passava muito tempo com minha mãe sempre que podia. Ela notou que Caleb e eu não éramos tão próximos e me questionou sobre isso. Finalmente abri para ela sobre minha infância com Caleb e contei como talvez nunca pudéssemos consertar nosso relacionamento, pois ele nunca conseguiu superar seus sentimentos. Karen entendeu, no entanto, ela começou a incluir Caleb sempre que saíamos, talvez esperando que nós dois nos aproximássemos. Se íamos assistir a um filme, ela convidava Caleb e então tínhamos que assistir ao filme que ele escolhesse. Acho que, durante esse tempo, Caleb e eu trocamos algumas palavras aqui e ali, o que foi uma melhoria significativa em comparação com o tratamento de silêncio que ele me dava há anos. Lembro-me de que Karen e Caleb passavam um tempo juntos jogando videogame, mas nunca pensei muito sobre isso. Karen me contou como um dia Caleb se abriu para ela sobre suas lutas e seu recente término com a ex-namorada.
Ele parecia tão vulnerável com ela, e eles criaram uma amizade. Ela disse que ele às vezes flertava inofensivamente com ela quando eu não estava por perto e, aparentemente, uma coisa levou a outra, e ela não conseguiu mais se controlar. Fechei os olhos enquanto a visão da minha esposa e do meu irmão juntos quase me fazia vomitar. Ela me contou como se sentiu culpada depois e fugiu dele após o ocorrido. Ela decidiu voltar para casa, o que era verdade, pois minha namorada abruptamente me disse que queria voltar para casa quando pensei que passaria o ano novo comigo. Tentei convencê-la a ficar, mas ela estava determinada a ir. Após as festas, quando nos encontramos na faculdade, assim que as aulas recomeçaram, ela estava de volta ao seu jeito alegre habitual, então nunca questionei nada. 2 semanas depois disso, descobrimos que ela estava grávida. Agora Karen me contou que não tinha ideia se era realmente meu filho ou de Caleb e que não tinha como encontrar provas, pois eu já estava assumindo as responsabilidades. Ela sabia que, entre nós dois, eu era o irmão mais confiável, então decidiu ficar comigo e foi por isso que nos casamos. Senti como se meu mundo estivesse desmoronando ao meu redor. O filho que eu amava e com quem passava incontáveis horas talvez nem fosse meu. Perguntei a ela se ela ainda estava dormindo com Caleb atualmente, e ela acenou com a cabeça lentamente. Karen me contou como ela e Caleb sempre mantiveram contato porque a química entre eles era inegável. Eles se encontravam em hotéis quando ela mentia para mim, dizendo que estava trabalhando até tarde. Ela me revelou que metade das suas viagens de negócios eram, na verdade, escapadas românticas com ele. Perguntei a Karen por que ela continuava casada comigo se realmente queria o meu irmão, mas ela me disse que não queria ser a responsável por terminar o casamento e, vendo como eu era um pai maravilhoso para o nosso filho, resolveu ficar comigo todo esse tempo. Nas palavras dela, foi um erro e ela não sabia quando parar. Simplesmente disse a Karen que estava grato por ela ter me contado a verdade e que ia fazer as malas e sair de casa. Karen começou a chorar e a pedir perdão, dizendo que eu deveria gritar e brigar com ela, mas lá estava eu, calmamente pensando no meu próximo passo. Fiquei em silêncio enquanto caminhava até o armário e comecei a colocar algumas roupas na mala. Karen continuava dizendo que, se eu realmente a amasse, deveria ao menos lutar por ela, e que erros acontecem em todo o casamento. Quando percebeu que eu não faria nada, mudou de tática e me disse que nosso filho seria afetado se nos divorciássemos, e que crianças não deveriam ser criadas em um lar desfeito. Lembrei-a de que talvez eu nem fosse o pai, o que a fez chorar ainda mais, e ela começou a gritar comigo por ser cruel e como eu podia simplesmente ir embora, mesmo depois de ter estado presente na vida do menino desde o nascimento. Parecia que minha esposa acreditava que não havia nada que me fizesse querer sair do casamento. Acho que foi, em parte, minha culpa por ter deixado passar tantas coisas no passado. Embora ainda tivesse algum amor por ela, parecia que isso vinha do fato de que pensava que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos desde a faculdade. Karen continuou afirmando que ainda não era tarde demais e que poderíamos resolver as coisas, mas eu mal conseguia acreditar e sentia que já não tinha mais paciência para lidar com ela. A confiança era um grande problema para mim, e as palavras dela pareciam vazias. Mesmo que eu a perdoasse, nunca conseguiria esquecer que ela havia dormido com meu próprio irmão. Sempre acreditei que as pessoas poderiam cometer erros e serem perdoadas, pois todos somos falhos, mas isso ultrapassou um certo limite. Deixei-a chorando na porta e fui para um hotel. No dia seguinte, fui direto para a casa dos meus pais e contei a eles tudo sobre o caso de minha esposa com Caleb e como eles vinham se encontrando pelas nossas costas há anos. O choque no rosto deles era evidente. Minha mãe, como de costume, inicialmente tentou defender Caleb, dizendo que isso não poderia ser verdade, pois seu menino nunca faria algo assim com o próprio irmão. Determinado a expor a verdade, pedi aos meus pais que ficassem em silêncio e me deixassem ligar para Caleb bem na frente deles. Pedi que não fizessem nenhum som, pois essa era a forma de revelar o verdadeiro caráter de Caleb. Queria que ele pensasse que era apenas uma conversa privada entre nós, para que pudesse baixar a guarda. Quando Caleb atendeu, eu o confrontei com a revelação de seu caso com minha esposa. Inicialmente, ele negou veementemente e recusou-se a aceitar. Então, quando lhe disse que Karen havia confessado tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele disse que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas por ele e que ele era o irmão mais bonito. Eu disse com firmeza que iria expô-lo para todos.
Quando Caleb zombou, dizendo que ninguém acreditaria em mim e que ele era o filho de ouro de qualquer forma, ri da arrogância dele e agradeci por ter confirmado a verdade, pois nossos pais ouviram tudo. Caleb ficou em silêncio e começou a balbuciar, tentando explicar-se, tropeçando nas próprias palavras numa tentativa de salvar sua imagem. Minha mãe, ainda tentando processar o choque, exigiu uma explicação de Caleb. Ele gaguejou em uma tentativa fraca de justificar suas ações, culpando todos, menos ele mesmo, e desesperadamente tentando transferir a culpa para Karen. Vi que minha mãe, que sempre foi protetora de seu filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento carregado de emoção, senti uma estranha sensação de vingança. Durante anos, eu suportei o tormento de Caleb. Agora, a verdade havia vindo à tona e os papéis estavam invertidos. Era Caleb quem estava exposto, suas ações reveladas para todos verem. Enquanto Caleb hesitava, meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Ele pediu que eu passasse o telefone e o repreendeu duramente. Caleb, começou ele, com um tom pesado de desaprovação, o que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição à nossa família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou com isso depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências, e você danificou irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizarem a família, a lealdade e a decência, e o que você demonstrou vai contra tudo que tentei ensinar. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras impactar em Caleb. O desrespeito pelos sentimentos do seu irmão, a falta de respeito pela santidade do casamento dele, é inaceitável. Você não apenas o machucou, mas também manchou os laços que nos mantêm unidos como família. Eu e sua mãe somos, em parte, culpados pelo que você se tornou, mas não vamos mais permitir que continue com esse comportamento. A partir de hoje, estou cortando seu acesso aos fundos da faculdade que criei para você. Agora, você vai precisar se virar por conta própria para pagar suas despesas universitárias. Também não vou mais financiar o seu estilo de vida. Você acha que é mais homem por dormir com mulheres casadas? Bem, vamos ver o que acontece quando você não tem mais o meu dinheiro para depender. Por outro lado, mantive uma postura calma durante toda essa situação. Embora, inicialmente, quisesse gritar com Caleb, assistir meu pai puni-lo foi a melhor vingança. Expus a verdadeira natureza dele, e ficou claro que ele subestimou as consequências. Caleb, persistente em suas justificativas, continuou tentando se explicar, mas meu pai encerrou a ligação, calando suas tentativas. Minha mãe veio até mim e me abraçou. Fazia muito tempo desde que compartilhávamos um momento assim, mas, naquele abraço, havia um entendimento e apoio não dito. Em meio à turbulência familiar, ela me pediu desculpas por não ter acreditado em mim durante todo esse tempo. Senti como se meu eu de 14 anos nunca pudesse imaginar esse momento, sendo finalmente justificado e abraçado por minha mãe. Depois disso, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para que eu pudesse me divorciar de Karen. Ela e o advogado dela tentaram jogar sujo, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela, mas, felizmente, o caso de traição pesou bastante a meu favor. Também fizemos um teste de paternidade para meu filho, e foi determinado que Caleb era realmente o pai da criança. Não consigo expressar o quanto foi doloroso para mim digerir essa notícia, foi pior do que quando Karen me contou que estava me traindo. Fiquei tão irritado que o filho não era meu. No entanto, acho que Deus age de maneiras misteriosas, pois decidi me manter firme durante tudo isso. Karen implorou para que eu continuasse visitando meu filho, pois ele não deveria ser punido por tudo isso, mas eu simplesmente não conseguia suportar vê-lo. Ele me lembrava Caleb, e eu odiava isso. Após o divórcio ser finalizado e eu finalmente estar livre, mudei-me para meu próprio apartamento. Foi surreal morar sozinho, já que me casei tão jovem e nunca realmente vivi sozinho. No entanto, como sempre fui independente, adaptei-me rapidamente ao estilo de vida de solteiro e, honestamente, adorei. 2 semanas atrás, meu pai me ligou para me informar que estava pensando em mudar seu testamento, pois não queria deixar nada para Caleb. Se há algo que você deve saber sobre meu pai, é que ele é extremamente teimoso. Ele tinha decidido que não queria mais nada com Caleb e manteve sua palavra. Caleb tentou se aproximar dos nossos pais e até apareceu na porta deles, implorando por perdão, mas nem sequer foi permitido que ele entrasse. Minha mãe,
que costumava ceder às birras de Caleb, também parece ter se cansado dele, embora deva estar doendo muito para ela. Durante todo esse tempo, Caleb nenhuma vez me enviou uma mensagem para pedir desculpas pelo que fez, então, claramente, ele não se arrepende. Ele apenas ficou triste por ter sido cortado dos nossos pais. Meu pai me contou que deixaria tudo para mim, apenas para garantir que Caleb não proteste mais tarde. Ele deixaria para Caleb apenas um valor mínimo, e meus olhos se arregalaram de choque ao ouvir isso, pois meu pai trabalhou muito ao longo da vida, e seus ativos, fundo de aposentadoria e seguro de vida somariam quase US$ 1 milhão. A única cláusula no testamento era que, se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa deles, embora a propriedade passasse para o meu nome. Claro, não me importei com isso, pois queria cuidar da minha mãe até seus últimos dias. Não sei como, mas Caleb descobriu tudo isso e, como não pode falar com nossos pais, ele me ligou ontem, tentando fazer as pazes. Ele me contou que estava tendo dificuldades para acompanhar a faculdade e que, depois que Karen descobriu sobre a paternidade da criança, ela vinha pressionando por pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Implorou que eu falasse com nossa família para que pudéssemos recomeçar, pois ele realmente precisava da minha ajuda. Comecei a rir na cara dele e disse que estava cansado de tudo isso, que ele deveria ter pensado em tudo isso antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. Caleb começou a argumentar que eu estava sendo injusto e que ela também era culpada, ao que concordei e lembrei-o de que já tinha me divorciado dela, e agora ela era responsabilidade dele. Eu disse a ele para não me ligar reclamando dela ou da criança, pois isso era consequência das próprias ações dele. Caleb começou a aumentar o tom, mas eu o interrompi, lembrando de que ele não era mais o filho favorito da família, mas sim a ovelha negra que dormiu com a esposa do próprio irmão. Caleb começou a chorar nessa hora e disse como todos tinham se virado contra ele, incluindo nossos avós e parentes, o que era verdade, mas isso não era mais da minha conta. Eu disse que estávamos acabados e para nunca mais me ligar, pois eu não era mais seu irmão. Desde então, venho repassando a conversa repetidas vezes na minha cabeça. Embora eu odeie meu irmão, nunca o tinha ouvido chorar, pelo menos não desde que crescemos. Não vou mentir, mas me machucou um pouco vê-lo tão desamparado, então acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se seria um idiota se não o fizer. Atualização 1. Olá a todos, muitos de vocês têm me perguntado por que eu não estou mais em contato com meu filho Henry, e alguns de vocês até me chamaram de cruel. Bem, sinto muito dizer isso, mas não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Este não é um caso de enteado, neste caso, fui levado a acreditar que ele era meu filho, e depois descobri que ele era, na verdade, filho do meu irmão. Claro que isso me machuca, e eu chorei por dias. Mas a razão pela qual não quero contato com Henry é porque não quero mais Karen na minha vida. Se eu falar com o filho dela, ela vai encontrar uma maneira de se insinuar na minha vida novamente, e eu preciso do meu próprio espaço. Vocês podem me chamar de cruel ou egoísta, mas eu não posso vê-lo novamente, pelo menos não por um bom tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi, de fato, minha mãe quem contou a Caleb sobre meu pai estar mudando o testamento, e ele me ligou como último recurso para tentar consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai, e ela desabou em lágrimas. Ela me disse que eu já havia punido Caleb o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que, se ela achava que o que Caleb fez era perdoável, então ele não poderia mais continuar casado com ela, pois ele nunca poderia perdoá-lo pela traição. As ameaças dele parecem ter silenciado minha mãe. Meu pai deixou claro para ela que, se ela algum dia falasse com Caleb e descobríssemos, ela poderia fazer as malas e simplesmente ir embora. Como eu disse, meu pai é uma pessoa muito teimosa. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3. Olá Reddit, já faz 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todos os finais de semana, e ele se comporta mais como um amigo do que como meu próprio pai. Minha mãe, embora sinta falta de Caleb, se afastou dele. A última vez que ouvi falar de Caleb foi através do meu primo, que me contou como Caleb estava pedindo dinheiro para todos e, no fim, teve que abandonar a faculdade por não conseguir pagar as mensalidades.
Ele e Karen estão morando juntos, e ele até conseguiu um trabalho como mecânico em meio período. Aparentemente, acho que eles estão criando Henry juntos, o que, imagino, é algo bom. Eu nunca menciono Caleb em minhas conversas com meus pais, e eles também não o fazem. Para todos que perguntam, estou indo muito bem. Fui promovido no trabalho há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou namorando ninguém desde então, sinto que preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho frequentado algumas sessões de terapia. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.